Hello, hello, meu povo! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do MentoraCast. Hoje eu tava com saudade. A gente deu uma pausazinha, né, Gabi? Foi quase o quê? Um mês sem conseguir gravar? Sem gravar? Eu acho que foi. Mas não foi à toa, por qual motivo, gente? Por um motivo justo. Digamos assim, foi justo, conturbado, porém justo, Exatamente. Né? E o episódio de hoje é exatamente sobre Vamos isso. abrir né? sobre A gente isso. vai abrir um pouquinho da nossa vida, do momento que a gente passou. Na verdade, ainda estamos vivendo, ainda estamos nos readaptando, né? Que é, eu acredito que tanto eu quanto você, a gente tem esse poder, né, de se readaptar, de reinventar, de ressurgir das cinzas. Você fala muito de águia, mas hoje a gente vai falar de fênix, né? Então vamos contar um pouquinho sobre esse processo. Para quem não sabe, né, Fê, tanto eu quanto a Fê, a gente vem ali do Lash Designer, a gente trabalha com os atendimentos há muitos anos e com equipe. E a gente passou por uma grande mudança. Conta um pouquinho, Fê. Exatamente. Eu achei muito legal a gente trazer esse assunto para cá hoje e a gente destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, eu e a Gabi, a gente já tem um relacionamento há anos por conta do Lash Designer. Nós já tivemos algumas parcerias. A gente começou as nossas parcerias mais voltadas com o evento, mas estão sempre muito conectadas por conta do mundo do Lash Designer, do empreendedorismo. E é engraçado que a gente vai fazendo determinados movimentos, mesmo geograficamente distantes, e na vida louca e corrida que a gente tem, a gente não tá em contato o tempo todo, mas mesmo assim a gente meio que vai caminhando numa escalada muito parecida. Coincidência é engraçado, ou não. até mesmo eu vi um post que você fez, que você colocou numa legenda exatamente a mesma frase. Sério? Que eu coloquei no áudio de um post parecido em dias diferentes. E a gente fez uma sem nem saber da outra e a mesma frase. Sério? Que era a frase, eu não sei se é um adeus ou um até logo. Eu usei isso? Usou. Eu não tô lembrando. Ah, verdade, verdade. Você botou no texto e eu botei na fala. É verdade, tô lembrando agora que eu coloquei. Gente, depois dos Gêmeos teve um negócio assim que a memória às vezes dá uns bugs. Mas sou eu mesmo que faço. Já surgiu a dúvida lá, o pessoal pensando, é social media, ela nem sabe o que dera posta. Tudo a gente conseguisse, né, repassar. Mas não, gente, tem muita coisa que a gente mesmo que faz. Exatamente. Na verdade, a maior parte. Exatamente. A memória da mãezinha aqui não é essa Coca-Cola toda. Mas voltando aqui ao foco, gente... eu acho muito legal essa conexão que a gente tem, independente da gente estar em contato o tempo todo ou não. E, coincidência ou não, aconteceu quase que nas mesmas semanas. É lógico que esse não é um movimento que a gente faz de hoje para amanhã. Endoidei, né? Acordei com vontade de dar uma fechada. Não é muito assim, é um processo, né? Lógico. Mas... praticamente nas mesmas semanas, o mesmo movimento que eu estava fazendo de encerramento do meu negócio físico, a Gabi também estava fazendo. Então, eu achei pertinente a gente falar um pouquinho sobre isso, matar um pouquinho da curiosidade de quem está acompanhando. Como foi isso? Por quê, né? Por quê? Então, vamos começar aqui. Os movimentos foram muito parecidos, porém... a Fê passou por um processo, eu passei por outro, como ela mesma falou. Não foi, gente, de forma nenhuma, de uma noite pro dia. Foi algo, pelo menos pra mim, eu acredito que pra Fê também, muito pensado ao longo do que as coisas iam acontecendo. E hoje, o meu estúdio está arrendado pra minha equipe, que graças a Deus é uma equipe extremamente competente, que eu tenho o maior orgulho de ter criado uma equipe tão consolidada, que eu posso confiar, né, bastante. Então eu confiei o meu bebê, o que eu falei, o meu grande amor a elas, né, e então elas estão tocando com todo carinho e é óbvio que eu tô sempre ali de olho, porque pra quem não sabe, o meu estúdio fica embaixo da minha casa, então não tem como, gente, eu não ir lá dar uma espiadinha, tá, né? sempre por perto, sempre continua por sendo um perto. filho que tá crescendo ali, meio que juntinho de você, de alguma forma. Pertinho de mim. E você, Fê, como é que foi esse processo? Então, na verdade, já estou levando isso em consideração. Parece muito que é do dia para noite, mas eu já tô levando esse movimento em consideração já tem 1 ano, mais ou menos. Talvez até um pouco mais que eu tô levando isso em consideração. Dentro do meu negócio físico, o negócio foi um negócio que nasceu do zero. Quem conhece, né, como foi a fundação do Charme Lash, eu saí da prestação de serviço e fundei o Charme Lash do zero. Fundei assim, sem ter capital de giro, pegando empréstimo. Então, vim numa sala muito pequenininha, uma salinha muito simples. A gente já começou a crescer por conta do volume de clientes, do atendimento de excelência. Então, eu já
optei por vir para um lugar, por me movimentar com esse negócio físico para um lugar mais nobre, um lugar maior, mais amplo. Dali as coisas foram fluindo. A história do Método 7, a maioria de vocês que acompanha já conhece, que foi algo que também me fez ampliar, contratar a equipe. Então, eu acredito muito que todos os negócios, eles estão sempre atrelados à nossa trajetória. Eles estão sempre atrelados a um movimento. E muitas vezes, quando a gente pensa, encerrou, poxa, a vida deu errado? Não. Deu certo. Deu certo. Ele fez parte de um movimento, de um desenvolvimento de trajetória que estava pautado principalmente, especialmente dentro do mercado de lash designer. Então, ali eu pude viver crescimento, desenvolvimento de equipe. Dali, deste movimento, foi onde eu consegui o destaque como master, como mentora também. E o movimento continua. Então, chegou um ponto, há um ano mais ou menos, que eu venho observando, lógico, né, gente? Ninguém é maluco. A gente observa as nossas margens de lucro antes de fazer qualquer movimento. Então, a gente observa também as nossas margens de lucro, mas é fato que a gente, enquanto CEO de qualquer negócio, a gente também sabe o quanto determinados negócios, eles dependem da nossa mão de obra, da nossa hora, inclusive, como CEO de um determinado negócio. E aí, já tem um ano mais ou menos que eu estou estudando o quanto vale estar enquanto CEO de um negócio físico, até porque a gente é a mesma pessoa. A mesma CEO do Charme Lash é a mesma Fernanda mentora, é a mesma Fernanda que é mãe, é a mesma Fernanda que é esposa. Isso aí. Então, tudo isso precisa ser levado muito em consideração. Não existe um botão, né, Fê? Tipo, vou apertar o botão aqui agora, e agora eu vou ser só a Fernanda mãe. Agora eu vou ser só a Fernanda CEO. Agora eu vou ser só a Fernanda mentora. Tudo acontece ao mesmo tempo. E nessa mudança de trajetória das nossas vidas, a trajetória dos nossos estúdios também mudaram, né? Não tinha como ser diferente. Exatamente. Chegou um ponto, assim, que aconteceu que o meu negócio físico, ele já... Nós vivemos durante um tempo delegando bastante as funções dos atendimentos em si, né? Eu ficava bem alheia, então durante muito tempo eu já não atendia mais com a mesma frequência. Mas é fato que a partir do momento que eu vi as portas do digital, a margem de lucro que a gente tem dentro do digital. Então, se eu preciso dedicar mais horas num determinado movimento, eu já vinha estudando essa possibilidade e entendi. Embora, lógico, eu tenha feito testes para ele se manter sozinho, porque um negócio a gente faz determinados testes, inclusive para saber se ele já está pronto para se manter sozinho ou não. E chegou um ponto que eu percebi que não ia ser legal ele se manter sozinho, porque ele ainda não era crescido o suficiente para isso. E eu optei por, a gente encerra aqui e continua esse desenvolvimento de trajetória de uma outra forma, com foco nessa empresa digital. Sem falar, Fê, que um trabalho, né, um estúdio, uma empresa que foi construída com tanto amor, com tanto carinho, a gente não pode deixar morrer. Então, se a gente percebeu que a nossa trajetória, que o nosso caminho, que a nossa dedicação precisa estar voltada muito mais para outra coisa agora, a gente deixaria aquele bebê sozinho. Exatamente. E um bebê sozinho não sobrevive. Exatamente. Né? Então, a gente fez uma escolha para salvá-lo, querendo ou não, porque ele sem a gente não seria nada. Então a gente fez ali eu fiz a escolha de dar para mães adotivas, digamos assim, né? As meninas estão lá cuidando dele muito bem, e você fez a sua escolha no dado momento. Encerrar mesmo. Encerrar, mas tudo muito pensado. Exatamente, né, tudo muito pensado, tudo muito calculado. Mas não é porque ele não dava lucro. Não, quando a gente encerra um negócio, não necessariamente a gente encerra só porque faliu, quebrou. Geralmente é sempre essa primeira coisa que as pessoas porque pensam. É exatamente esse burburinho, né? Aquele monte de aviãozinho voando nos posts, mandando um pro outro, que elas quebraram. O negócio fechou porque elas quebraram. Ou porque tá rica. Nossa, tá tão rica que não precisa mais do estúdio. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. A vida é feita de escolhas. Exatamente. O tempo todo a vida é feita de escolhas. E tem uma frase que eu ouço muito desde todo o meu ensaio para fazer o negócio viver sozinho, sem depender tanto de mim. A gente já tem um ensaio. Gente, deixa eu falar uma coisa. O Charme Lash é uma empresa que sobreviveu 5, 6 anos, acho que quase. Uma média de 5, 6 anos, né? O Charme Lash se manteve enquanto empresa, continuou crescendo. E isso é muito pouquinho para uma empresa. Então, o que acontece? Tem sempre uma frase que eu costumo ouvir muito,
de o olho do dono é que engorda o gado. Sim. E eu tenho uma visão bem múltipla com relação a essa frase. Eu acredito que sim, o olho do dono engorda o gado, dependendo da proporção que esse gado tem. Porque, gente, quantas empresas enormes existem hoje e o dono não tá lá olhando? Se a gente olhar as Mas existe uma múltiplas... grande estrutura. É né? isso aí. Porque a partir do momento que você tira o pé, porque a sua hora ela está sendo empenhada em outro negócio, você precisa entender se esse negócio ele é um negócio bebê, adolescente ou adulto. Um adulto Já pode andar caminha sozinho. com as próprias pernas. Exatamente. Um adolescente, mais ou menos. Pode ser que dê certo, pode Às ser que vezes ainda precisa de algum movimento. Um bebê não caminha com as próprias pernas. Então, dentro de qualquer negócio, dentro de qualquer desenvolvimento de empresa, a gente precisa ter essa consciência. O Charme Leste, acho que era um adolescente, que eu precisava ali entender se Exatamente. continuo colocando a minha hora aqui, porque eu ainda não posso, ele ainda não é uma empresa que caminha totalmente sozinha, não vai continuar crescendo, caminha, mas não vai continuar crescendo sozinha, e eu também acredito que negócios, ou eles estão em crescimento, ou eles estão em declínio. O tempo todo. A inércia, ela não acontece por muito tempo. Isso é fato. Em qualquer tipo de negócio, seja ele físico, seja digital. Ou tá crescendo ou tá em declínio. E enquanto eu deixei ele se mantendo sozinho, o que acontece? Uma inércia para de crescer. Então, foi o momento que eu vim estudando essa decisão de se eu não estou aqui para continuar engordando esse gado, para continuar fazendo esse negócio crescer, eu preciso entender que a minha hora ela está sendo muito mais bem aproveitada nesta outra empresa, neste outro negócio, que é o negócio digital. Então, é o momento da gente encerra por aqui e energias Energia de outro lado. No outro lado. Comigo foi parecido, né? A gente tem uma história bem parecida, a gente entrou pro digital ali, eu acho que eu entrei até um pouquinho antes que você em relação às mentorias em si, né? Você já estava ali com os produtos no digital, com os cursos, mas a gente, né, tá ali numa trajetória bem parecida, mas foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu vi que eu precisava, né, naquele momento, porque não adianta, a gente tem que, para a vida acontecer, a gente precisa seguir em frente e não olhar para trás. Então, quando eu decidi seguir em frente e eu parei e eu pensei que eu estaria deixando algo para trás, eu pensei, esse algo pode estar nas mãos de pessoas que vão fazer ele continuar em frente. Então, esse meu sonho, porque a gente sabe que é um sonho, né? Quando a gente entra lá atrás na carreira, no Leste Design, de ser autônoma, e na maior parte das vezes a gente começa dentro de casa, né? De qualquer jeito, ou trabalhando para os outros, ter o seu próprio estúdio, ter uma equipe formada é um sonho. E às vezes as pessoas, né, que estão assistindo aqui e que são iniciantes estão pensando assim, gente, mas elas estão pegando o que é o meu sonho hoje, ter um estúdio, e estão dando para os outros ou estão fechando. Mas entenda que cada passo que a gente dá é um novo sonho que vai surgindo, né? É um novo caminho que a gente vai trilhando. E que legal se nesse percurso a gente teve pessoas como eu tive, graças a Deus, para entregar isso nas mãos para que dê andamento, Exatamente, né? para continuar crescendo, Para continuar crescendo, né? Porque, gente, olha, eu vou falar uma coisa, vou ser sincera, eu não sou uma pessoa muito emotiva, tá? Eu não sou de chorar, eu sempre falo isso, eu não consigo chorar, mas eu chorei tanto quando eu fui realmente fechar lá, né, dar fim aos meus atendimentos, né, que eu anunciei. Eu já estava parada nos atendimentos totalmente há uns 3 meses, porque eu tive uma LER, né, que é algo que eu trago muito ali quando eu falo com o meu público, que são as dores físicas mesmo do nosso trabalho pesado, né, como lash designer, outras profissões, nail, enfim. Eu já vinha com esse problema, então eu já estava 3 meses sem atender, mas quando eu definitivamente anunciei que eu ia parar com os atendimentos e que eu ia passar o estúdio para as meninas, eu desabei. Eu chorei para eu gravar o áudio contando isso, e aí foi toda essa história que você contou, na medida que você contando essa história, veio na minha mente, assim, também toda a minha história como um filme, porque foram muitas alunas, muitas clientes, muitas parceiras que trabalharam comigo, muitas pessoas, né, que estiveram ali junto comigo nesse caminho e foram me lembrando de coisas, e eu fui falando, meu Deus, que bom, olha onde eu cheguei, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu não sou ninguém, vamos dizer assim, não construí
construir muita coisa, eu ainda tô só começando. Mas peraí, vamos dar uma olhadinha aqui na minha trajetória, em tudo que aconteceu, né? Em tudo que a gente viveu. E é bonito de ver, né, Fê? É muito legal. E eu tô ouvindo você me falar e já tô pensando numa conexão contrária agora. Me responde uma coisa, você me conhece, você sabe quanto eu sou manteiga derretida. Passou uma propaganda de margarina na TV, eu tô chorando, gente, pra eu chorar, ó, vocês têm que fazer muito esforço. Aí, vou te fazer uma pergunta que me veio uma curiosidade agora na hora que você tava falando isso. Que você acha que eu chorei? E como que você acha que foi quando eu encerrei? Eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que eu até ia te perguntar isso outro dia, mas eu acho que você não chorou. Menina, e você tava falando isso e me veio assim uma coisa na cabeça agora. Eu acho que você não chorou, mas porque eu acho que o seu coração tava muito tranquilo em relação a na verdade, é um movimento que ele não aconteceu realmente. Então, talvez o seu movimento ele tenha acontecido de uma forma mais rápida. O meu não do que foi rápido. Na verdade, tem quase 2 anos que eu já venho preparando parte da minha equipe para receber o estúdio. Porque foi quando eu decidi que eu gostaria de engravidar. Então, eu já comecei a pensar em todo esse movimento para quando eu engravidasse, o estúdio andar com as próprias pernas ou ter alguém que tocasse o estúdio por mim e eu já estar ali mais inserida no digital. Então, já tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tô no digital, mas há 2 anos, mais ou menos, que eu comecei com esse processo. Mas eu acho que o que me fez chorar foi realmente ver tudo que passou, tudo que eu construí e aonde eu cheguei. Entende? É a minha história mesmo. Eu geralmente sou muito emotiva com muita coisa, mas e é lógico que em alguns momentos, assim, o olho enchia de lágrima quando eu parava pra pensar nessa história, quando a gente para pra fazer aquele videozinho, né, do será um tchau, será uma pausa, será um adeus. Quando a gente faz aquilo, é lógico, os olhos enchem de lágrimas. Mas foi uma decisão tão serena, tão consciente. E eu acredito muito que o tempo todo a gente precisa estar em conexão com o que o universo vai mandando pra gente, né? Tem uma coisa que eu tenho praticado cada vez mais. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou cristã, né? Que eu oro muito. Todo mundo que me conhece sabe disso. Mas tem algo que veio muito mais na minha vida adulta. Eu cresci dentro da igreja, mas veio muito mais na minha vida adulta, que é o relacionamento sempre com Cristo. Não é só uma questão de relacionamento, mas consultar a Deus mesmo pra tudo. E eu tô aprendendo a fazer isso de forma cada vez mais eficaz. Gente, não é fácil a gente ouvir o que é que o universo, o que é que o Todo-Poderoso tá mandando pra gente. E nesses últimos anos, eu tenho sentido que eu tô conseguindo perceber isso com mais clareza. E Deus preparou tanto o território para esse movimento meu, mas tanto ele preparou esse território, que o próprio universo foi me mandando alguns sinais do tipo, é isso, Fê, você tá indo no caminho certo. É isso. Tantas coisinhas de bastidor que foram acontecendo, exatamente para mostrar cada leitura que eu fazia, é exatamente esse. O momento é agora. E olha, até me arrepio só de falar sobre isso. Mas foram tantos sinais, foi tanta conversa, foi tanta o aceitar a orientação divina mesmo para esse próximo passo, que eu acho que isso me trouxe uma serenidade, por mais que eu sou a pessoa mais manteiga derretida do mundo. E olha, que até as pessoas da minha família, meu marido, todo mundo ficava perguntando, você tá bem? Cara, eu tô tão bem. Eu tô tão serena. É algo tão que tá dentro de uma evolução de trajetória, do que você precisava mesmo. Era exatamente o que você precisava. E é engraçado que a gente começou esse podcast falando como as coisas fluíram parecidos pra gente, mas como que Deus agiu de formas diferentes. Ele derreteu quem normalmente não se derrete e deixou um pouco mais serena, um pouco mais rígida, digamos assim, quem é manteiga derretida. Não é? E que é muito legal, porque foi exatamente ali o contrário de uma para outra. Mas as coisas, você também... Outro dia a gente estava conversando sobre isso, essa questão de Deus falar, né, na vida. Eu também sou extremamente temente a Deus, desde sempre, desde a minha avó, que Deus a tenha, que me levava todo domingo no cascudo pra igreja. Mas sempre... Obrigada, vovó! Né? Obrigada, vovó! E outro dia a gente estava conversando sobre isso e eu falei também que eu escuto Deus de uma forma que eu acredito que outras pessoas também escutem, mas é em sonhos, né? Eu sempre sonho com aquilo que eu peço a Deus. Eu converso com Deus antes de dormir e peço a Ele que me mostre. E eu sempre tenho essas visões, digamos assim, nos meus sonhos. E há muito tempo eu venho sonhando com esse momento. É o que eu falei. Às vezes as pessoas, elas acham que foi um pouco mais curto, porque eu não costumo falar muito sobre essa trajetória. A minha equipe
tá de prova, ela sabe disso, mas há 2 anos, né, que é o tempo que eu, inclusive, estou tentando engravidar, que eu já venho planejando isso para que tudo acontecesse da melhor forma possível. E assim como aconteceu com o estúdio, aconteceu com o digital, também vai acontecer com a gravidez, se Deus quiser. Com certeza. Senhor. Mas é legal a gente falar sobre essa questão também, né, de Deus nos nossos negócios, de como que tudo acontece de uma forma que Ele quis, e por esse motivo a gente se sente muito plena. Por isso que a gente está aqui falando sobre isso sorrindo, falando sobre tudo isso abertamente, quebrando aí vários pensamentos, vários burburinhos, né? Interrogações. E aconteceu da forma que teria que ser. Eu estou extremamente feliz como as coisas estão andando lá no estúdio. E a Fê também, como ela disse, está totalmente serena em relação a tudo. Tem uma coisa também que eu acho que vale a pena a gente trazer, e fica como se fosse quase que um mentor aí, sabe? Fica quase como se fosse isso. Eu acho que é legal a gente falar o seguinte: quando a gente está fazendo tomadas de decisões importantes, enquanto a gente não tem muita certeza do movimento que a gente está fazendo, não se expõe em rede, gente. Não se expõe. Então, assim, imaginem que durante 1 ano eu já estou estudando essa possibilidade, eu já estou vendo, lógico, uma outra possibilidade que venha para efetivamente valer direcionar essa minha hora para esse outro negócio, mas enquanto a gente está fazendo, porque as pessoas esperam assim, ai meu Deus, então, nossa, foi do nada. Não foi do nada. Na verdade, nem é só não expor em rede. Na verdade, todos os grandes movimentos que a gente vai fazer, eles têm que ser com o nosso marido, com a nossa família e com Deus. É isso. Acabou. Mesmo às vezes uma grande amizade, mesmo às vezes... Por quê? Porque quanto mais a gente abre, né, isso, mais pessoas vão falar e mais nossa mente vai ficar conturbada e a gente não escuta a voz do Senhor falando com a gente. Eu falo sim que se até Jesus Cristo teve 12 amigos para compartilhar com ele, quem somos nós para vivermos sozinhas? Mas, como eu falei mais uma vez, grandes movimentos, grandes passos, a gente precisa estar no silêncio, com a cabeça em silêncio, para conseguir ouvir. E graças a Deus a gente conseguiu ouvir. E hoje a gente está vivendo essa nova fase, dando não um start, mas dando uma continuidade assim, no que a gente já estava focada, mas que agora o foco é 100%, né, Fê? Inclusive, gente, também voltando aqui, né, como a gente ficou vários dias, voltando a 100% no MentoraCast, a gente está aí preparando muita coisa bacana para vocês, inclusive também pensando aí nos convidados bacanas para trazer, né? Com certeza. O negócio é trazer gente que tenha poder de mentorar nos negócios, no empreendedorismo, no digital, no físico, enfim, gente que tenha coisa de valor para poder agregar. E o mais legal é a gente sempre lembrar isso, assim. Decisões importantes vão precisar ser tomadas o tempo todo. Escolhas importantes a gente vai precisar fazer o tempo todo. No momento que as redes sociais, elas são excelentes para conectar, para instruir, elas são excelentes para isso tudo. Mas a gente leva para a rede aquilo que já está muito certo. Você não fica fazendo teste, né? E principalmente para não se perder, porque tudo que a gente expõe, a opinião alheia vem para poder confundir. Opiniões que bagunçam a nossa mente. E para fechar, talvez, aqui a minha fala, a gente sempre precisa pensar que a vida, ela parece longa. Mas, na verdade, ela é curta. E se a gente não agir com o nosso coração nas nossas decisões, não faz sentido. Exatamente, né? Acho que muito também ligado a um propósito. Exatamente. Sempre as nossas escolhas, elas precisam estar muito ligadas ao nosso propósito. Por que eu entrei nesse negócio? Qual era o meu objetivo? Sim, eles podem evoluir junto com a gente, isso pode acontecer. Mas sempre no teu coração, assim, qual é o meu propósito e o que eu tô fazendo tá condizente com esse propósito, a gente começou querendo o quê? Transformações de mulheres em relação à autoestima, à beleza, através do olhar. A gente continua transformando não só mulheres, é óbvio que o maior fluxo ali ainda é de mulheres, ainda é muito voltado para beleza, apesar de que a gente está crescendo muito em relação a isso também, a esse nicho, mas continua sendo a transformação de vida, só que de uma outra maneira. Exatamente, muito mais voltado agora para os negócios delas também, para a prosperidade delas também. Então vamos encerrar pedindo para as pessoas que estão nos assistindo, para deixar aqui algumas pessoas, né, que podem estar aqui conosco, algumas dicas, falar também
sobre alguns assuntos que a gente possa abordar dentro do podcast pra gente poder trazer, né, o que o público tá querendo assistir, ver da gente, saber da gente e de outros profissionais. Arrasou. O MentoraCast é sempre uma ferramenta para você que quer uma luz a mais, uma experiência a mais, uma opinião a mais, que nunca é demais, a verdade é essa. E é uma ferramenta completamente gratuita para você poder se valer dessas opiniões, dessas experiências. Então aproveita, compartilha com a gente a sua dica do assunto que você quer, uma mentoria sobre o que você quer, o convidado que você quer, e a gente vai botar para fazer. E a gente vai analisar todo mundo que deixar aqui pra gente esses comentários. E já curte também, né, gente? Já curte, já manda aí, já compartilha com seus amigos, compartilha, porque a nossa experiência de vida, eu tenho certeza que tudo que a gente fala aqui vai impactar outras pessoas, vai ajudar no crescimento, no desenvolvimento de outras profissionais que estão trilhando o caminho que a gente trilhou, né, Fê? Fechado, é sobre isso. Uhul! Arrasamos mais uma, Tchau, né? tchau. Vocês também. Beijo. Beijos!